Como iniciar tirzepatida e semaglutida com segurança para nosso paciente com diabetes tipo 2, com obesidade, que muitas vezes já chega aí com expectativa de ter uma grande perda de peso, muitas vezes já quer fazer uma dose maior Uhum. no início do tratamento, está ansioso. Como é que a gente pode priorizar a segurança nesses pacientes? Quais são os cuidados necessários em relação às doses de início? Acho que o ideal sempre é respeitar a dose preconizada em bula, né? Você pode até conversar, um colega ter uma experiência com outro tipo de titulação, alguém que já tentou fazer uma titulação mais rápida, pulou uma dose mais de uma forma mais acelerada, principalmente no caso da semaglutida, né? Porque você tem aquela história da caneta titulável, né? Acho que com a tirzepatida é um pouco mais difícil, pelo menos para a realidade do formal brasileiro, que a gente tem uma caneta de dose única, né? Mas tem algumas pessoas que estão trazendo de fora, então também poderia ter esse problema. Qual é o principal, a principal dificuldade aí? Você não tem uma previsibilidade. Se você está seguindo o fluxo normal de doses, você está seguindo o que foi feito em estudo clínico, você tem como saber mais ou menos o que vai acontecer, qual o percentual de efeito adverso A, B, C. Então você tem mais ou menos uma previsão. E você consegue estabelecer para o paciente como é que ele vai fazer uso. Então, por mais que o paciente tenha experiência, por mais que o paciente já tenha usado outras medicações, acho que você deixar na mão do paciente e ele escolher como vai titular a dose, se você mudar a titulação, de repente o paciente pode se confundir, o paciente pode achar que pode aumentar mais rápido ainda. Acho que você acaba um terreno ali meio perigoso, né? A gente sabe que são drogas bem efetivas, a gente sabe que vai ter uma resposta legal, uma resposta interessante, e acho que o período das drogas semanais, você titular a dose a cada 4 semanas, é mais do que suficiente. Então segue a bula, né? No caso da semaglutida, a gente vai ter as doses iniciais 0,25, 0,5, 1 miligrama, 1,7 e 2,4. No caso da tirzepatida, vai de 2,5 em 2,5. 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15. Lembrar aí que no contexto de doses para diabetes, a semaglutida iria até 1 miligrama. A tirzepatida pode ser qualquer uma dessas doses. E lembrar também que em estudo clínico, a dose de 5 miligramas, a dose de 10 miligramas, a dose de 15 miligramas foram doses de manutenção nos estudos para diabetes. Nos estudos para obesidade, a dose de 10 e a dose de 15 foram doses de manutenção. Né? Então, a gente não. Tá certo que a gente está com essa dificuldade hoje no Brasil em relação à disponibilidade, mas tem estudo clínico usando 5 miligramas como dose de manutenção com resultado interessante mesmo para obesidade. Então é eficiente usar 5 miligramas de tirzepatida, sim, tá? Perfeito, Luciano. Uma dúvida que alguns colegas trazem para a gente, às vezes, principalmente os não especialistas, é se necessariamente eu tenho que chegar na dose máxima daquele medicamento. Por exemplo, no paciente que vai começar uma semaglutida para Uhum. tratar a obesidade. Necessariamente eu vou precisar chegar nessa dose de 2,4 miligramas por semana? Então, isso é a confusão grande, né? Assim, a gente, na prática, a gente sabe que as doses menores são bastante efetivas. A gente sabe que pode ter paciente ali que com dose muito menor consegue uma resposta muito boa. Eu acho que você tem, acho que todo mundo tem, paciente usando 0,5 que perdeu 20 quilos. Antes, semana passada, atendeu um Sim. casal que está nessa faixa, né? Que está mais de ano tomando e que não titulou dose por questão de custo também. A gente trabalha num hospital público e tem algumas limitações. No setor privado, mesmo no privado, às vezes tem essa dificuldade, né, do longo prazo. Então é interessante que nem todo mundo vai precisar subir para a dose máxima. Agora, quando a gente fala de tratamento baseado em comorbidade, às vezes a gente vai ter que dizer, ó, o estudo clínico, por exemplo, para diminuir esteatose barra fibrose. Então, se eu estou falando isso com o estudo da semaglutida, ele titulou doses até 10, 15 miligramas, todo mundo era para 2,4 miligramas. Então, a dose alvo é a dose do estudo, porque é a dose do estudo que fez a reversão daquilo ali. Se eu for falar em redução de mortalidade cardiovascular, a gente vai pedir para titular para a dose máxima e por aí vai. Então, assim, quando a gente fala de desfecho clínico, eu não consigo extrapolar. Quando eu falo de redução de peso, aí sim, na dose que a gente está tendo, a gente está conseguindo objetivamente avaliar isso, não necessariamente você vai ter que subir. Lógico que, assim, se puder subir é o ideal, mas também se não puder, tanto por efeito colateral quanto por custo, você pode manter uma dose menor. Perfeito. Para finalizar esse primeiro tópico, um insight que eles trouxeram lá bem assim interessante é que a gente não esqueça de a cada consulta, eles sugerem que a cada 3 meses a gente reavalie os outros medicamentos que o nosso paciente está Uhum. utilizando, porque à medida em que esse paciente vai perdendo peso,
ou se ele está usando para controle glicêmico também. À medida em que a glicemia vai reduzindo com agonista de receptor de GLP-1, Tem que tirar. pode ser necessário reduzir ou retirar os demais agentes, É. reduzir terapia antihipertensiva, né? Acho que todo mundo tem um paciente com obesidade que usou semaglutida, perdeu muito peso e hoje está reduzindo terapia antihipertensiva e a gente não pode esquecer também de fazer essas reavaliações. É um cuidado que a gente tem, inclusive, quando faz bariátrica, né? A gente suspende estatina, suspende antihipertensivo, suspende antidiabético, principalmente antidiabético que possa levar a hipoglicemia. Esse sim a gente tem que ter uma atenção bem importante, né? Então, acho que cabe a mesma coisa se a gente está falando de drogas aí que vão levar a redução acima de 10, 15% de peso corporal.